Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alice Arruda e nesse vídeo nós vamos aprender sobre o princípio de Galileu. Bem, como nós já sempre começamos, vamos ver a definição do que seria esse princípio de Galileu. Bem, gente, primeiro ele trata sobre um movimento, certo? Um movimento de algum corpo. E ele diz que se esse corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. E aí agora você para um pouquinho e fala, o que é isso, né? Movimento composto. Vamos lá. O que é isso, né? Movimento composto. Vamos lá. Trouxe aqui, repetir, gente, a definição para quem quiser ver novamente, né? Porque para não precisar voltar para o slide anterior, voltar ao vídeo. Primeiro, vamos considerar um lançamento oblíquo, certo? Essa aqui a trajetória está em azul e o corpo é essa bolinha preta. Uma partícula, uma bola, alguma coisa. Esse movimento obedece ao princípio de Galileu. O movimento de Galileu. Tá. E a gente sabe que o princípio de Galileu diz que é um movimento composto e a palavra, gente, que define, né, um movimento composto que obedece ao princípio de Galileu é a independência. Como assim independência? Olha, essa aqui é a velocidade da nossa bolinha. Essa velocidade vermelha, certo? E a gente já sabe, por soma de vetores, e a gente já viu que a gente pode decompor essa velocidade em outras duas, uma velocidade em y e uma velocidade em x. Ou seja, eu tenho um movimento composto por um movimento em y e um movimento em y e um movimento em x. Esse é meu movimento composto. E aqui eu estou dizendo que o que acontece em y não está nem aí, não depende, é independente, totalmente independente do que está acontecendo em x. E o que é que isso significa? Imagina que esse movimento aqui, gente, é uma bolinha que a gente pegou ela, lançou assim, certo? Lançou com um ângulo mais ou menos assim, né? Com nosso eixo horizontal aqui, né? Aqui está o chão na minha frente, né? Então, se eu pegar e lançar uma bolinha assim, ela não vai reta em direção ao chão. Ela está fazendo um ângulo com o chão, né? Se eu olhar para o chão. Então, esse é o movimento da bolinha. Fez esse ângulo e tá lá. Vai fazer uma parábola e vai cair. Tá. Pelo fato do movimento em Y independer do movimento em X, se eu fizer assim, se eu conseguisse, né? Teletransportar essa bolinha para outro planeta que tivesse uma gravidade diferente da gravidade na Terra, quer dizer que o movimento em X ia se dar do mesmo jeito que ele se dá aqui na Terra. O que é que ia mudar? O movimento em Y. Por que só o movimento em Y? Porque a aceleração gravitacional está em que eixo? Está no eixo Y. Então, ela só afeta o movimento em Y. Então, se eu boto essa mesma bolinha fazendo esse mesmo movimento em outro planeta com outra gravidade, se eu olhar para ela, né, a bolinha, gente, quando você joga, ela vai fazer assim, né? Então, ó, ela, em X ela tá andando para algum lado, né? Se eu lançar ela assim, em X ela anda para a minha direita. Para vocês me vendo, creio que é a esquerda. Então, vai andar. Nesse outro planeta, essa bolinha ia andar do mesmo jeito. Mas o que é está acontecendo em Y? Aí iria ser diferente, certo? Se essa gravidade fosse menor nesse outro planeta, então meu Y ia demorar mais para parar. Quando ele chega aqui, ele para, ele não consegue mais subir a bolinha. Se eu tenho uma gravidade menor, mais fraca, eu consigo subir mais alto. E aí a minha parábola ia ser mais assim, ó. Né? Mais curva, ia ser mais alta. Certo? Então os movimentos são independentes, isso a gente já entendeu. Certo? Agora vamos prestar atenção, gente, na decomposição desses vetores da velocidade. Primeiro, vamos chamar atenção para a coisa aqui. Esse aqui vamos dizer que é o nosso momento inicial, certo? Quando meu tempo é zero, quando eu comecei a olhar o movimento, deu start lá no meu cronômetro, eu lancei a bolinha com uma velocidade inicial zero. E aí, se eu decompor essa minha velocidade, eu vou ter uma velocidade inicial em y e uma velocidade inicial em x, certo? E aí a minha bolinha se movimentou um pouquinho. Essa velocidade dela é a mesma? Não, gente. Veja, ela não é mais v0. Por quê? Por quê? Porque ela vai ser a soma da velocidade em y e da velocidade em x. Em x, a minha velocidade não se alterou. Meu v de x é a mesma coisa que o v de x0. Veja aqui, o comprimento do vetor está o mesmo. Acredito que está o mesmo, tá? Se você estiver achando que está um pouquinho diferente, acredito que é o mesmo comprimento, é o mesmo vetor. Mas a velocidade em y, minha gente, diminuiu um pouquinho. Mas por que isso aconteceu? Pense. A gravidade está apontando para onde? Para baixo. Então, esta minha bolinha está sendo desacelerada. Ela está perdendo energia, ela está sendo desacelerada.
Ela quer subir e a gravidade faz, não sobe não, vai ter que parar. E ela vai subindo e a gravidade vai desacelerando ela. Até que chega um ponto que ela para. Oxente, o movimento parou. Não, ela para de subir, o movimento para em Y. Mas em X, ó, a velocidade não se altera em nenhum dos meus 5 pontos aqui. Em nenhum ponto, gente, em cima da curva da trajetória, esse V de X vai mudar. Vai ser sempre essa velocidade constante em X. Sempre. No mesmo intervalo de tempo, essa minha bolinha em X sempre vai andar o mesmo espaço. Mas em Y, a gente vê que por causa da gravidade, quando daqui para cá, a gravidade desacelera essa minha bolinha. Mas quando chega aqui, o que é que acontece? Agora, a minha velocidade em Y aponta, gente, para baixo, assim como a aceleração da gravidade. Ou seja, essa gravidade agora vai acelerar a minha bolinha para baixo. E agora a bolinha vai cair. Certo? E com o passar do tempo, essa velocidade em Y aumenta. E a velocidade em X está na mesma coisa. Mas a minha velocidade total, que é a velocidade aqui vermelhinha, vai ser maior. Por quê? Porque ela é uma soma entre Vx e Vy. Se Vy é sempre constante, é sempre o mesmo número, certo? Então, quer dizer que esse V aqui só vai se alterar dependendo do que está acontecendo em Vy. Tá, agora a gente já entendeu o que acontece em Vx, independente do que acontece em Vy. Mas quais são esses movimentos que estão acontecendo em Vy e o movimento que está acontecendo em Vx? Você já sabe. Vamos analisar. Veja, a gente já sabe que o movimento no X, no eixo X aqui, tem sempre a mesma velocidade e que a aceleração da gravidade não atua. Então, se eu não tenho aceleração, esse movimento pode ser uniformemente variado? Não pode ser uniformemente variado porque a gente não tem aceleração que atue em X, certo? A gravidade aqui, como a gente já analisou no exemplo, ela não altera nada em X. Então, no meu eixo X, eu não tenho aceleração. E eu tenho uma velocidade, o quê? Consequentemente, constante. Uma velocidade que não muda. Então, se meu movimento em X é um movimento uniforme. Um movimento uniforme, gente. A gravidade não interfere nele. Porém, se meu movimento em Y, ele tem aceleração. É a aceleração da gravidade. Ou seja, a aceleração da gravidade, ela é constante ou ela muda no tempo? Ela é constante. Ela não muda no tempo, não. Ela é sempre G. Então, ó, no eixo Y, eu vou ter um movimento uniformemente variado que está sob a ação de que aceleração? Da aceleração gravitacional. Pessoal, agora a gente já entendeu que o movimento em Y é totalmente independente do movimento em X, certo? Mas eu só gostaria de fazer uma última perguntinha para vocês, para fazer vocês pensarem, tá? Olha só, quem é que garante que esse movimento em X ele é uniforme? E quem é que garante que esse movimento em Y ele é uniformemente variado? Ah, professora, você já explicou que é porque a gravidade ela está em Y, então ela não está atuando em X, tá? Mas por quê? E por quê? Gente, lembra, pela primeira lei de Newton, o que ela diz? Que se não há nenhuma força resultante no corpo, então ele vai permanecer em movimento uniforme ou em repouso. No caso, no momento inicial, a bolinha está em movimento, está com essa velocidade zero de x, certo? E depois que eu lanço ela tem alguma força resultante atuando nela? Porque a única força que vai atuar aqui nela vai ser a força peso. Deixa eu desenhar aqui. Aqui, ó, para baixo, a força peso. E a força peso está no eixo Y. Então, no eixo X, eu não tenho nenhuma outra força atuando. Ou seja, minha força resultante no eixo Y, no eixo X é nula. Se a força resultante é nula, pela primeira lei de Newton, essa bolinha vai ficar em movimento uniforme. Enquanto que em Y, a minha força resultante é nula, é igual ao peso. Ou seja, se eu tenho uma força resultante, então eu tenho uma aceleração, que no caso é a aceleração da gravidade. E essa minha velocidade é alterada em y, certo? E esse meu movimento da bolinha não é uniforme. É isso aí, pessoal.